Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Fala Fonocast, nosso primeiro programa do segundo semestre. Estávamos todos de férias, espero que estejam todos muito descansados e estamos de volta, tá? Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, professora doutora Ana Cristina Bevilacqua, né? Muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite. A gente convidou a doutora Ana Cristina para falar de um tema muito especial, muito importante, principalmente em alusão ao Agosto Dourado, né? Um mês aí dedicado à amamentação. E era algo que vocês já vinham pedindo, né? Um assunto inédito aqui no nosso programa, inclusive, né? Falar sobre frenectomia, alterações aí na amamentação, o que interfere na amamentação, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela. A doutora Ana Cristina Bevilacqua é cirurgiã dentista, professora e doutora em ciências odontológicas, com 24 anos de formação e experiência nas áreas de odontopediatria, ortodontia e OPNE, que é odontologia a pacientes com necessidades especiais. Possui especializações em odontopediatria e ortodontia, além de atuação com sedação em odontologia desde 2012. Atualmente é professora e coordenadora do curso de odontologia da especialização em odontopediatria no Centro Universitário INTA-Uninta. Seja muito bem-vinda ao nosso Fala Fonocast, professora. Querida. Muito obrigada, querida. Eu que me sinto honrada, né, de fazer parte, né, de um programa tão especial e falar sobre freios orais, né, o impacto dos freios orais na vida de uma criança é muito interessante, porque é um tema extremamente importante. Sim, sem dúvidas. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Ai, que bom, imagina, pra gente que é uma honra tê-la aqui. Professora, eu vou começar lendo algumas perguntinhas, mas, na verdade, no início eu gostaria que você me contasse um pouquinho como é que foi sua trajetória na odontologia. Já são 24 anos de profissão, né? E como que você foi parar na odontopediatria? Pronto. É muito... Vai, assim, uma mensagem para os alunos que estão nos assistindo agora, que tudo começou na graduação, né? Quando eu estudava na Unifor. E aí eu fazia parte de um grupo de pesquisa em pacientes especiais. A gente nem tinha a especialidade no Nordeste, né? Só tinha no Sul e Sudeste. E aí me despertou, desde o primeiro semestre, que eu fui para um encontro no PET, e eu falei assim, vou fazer que curso? Eu tô no primeiro semestre, não vou entender nada. Aí tinha lá, odontologia para pacientes especiais, eu vou nesse. E desde o primeiro semestre da faculdade eu me encantei. Nossa. E trabalhei toda a minha vida com pacientes especiais até hoje. A maioria, assim, 90% dos meus pacientes são crianças neurodivergentes. Ai, então, assim, é um amor que realmente me pegou desde o primeiro semestre da faculdade. Então, assim, fiz parte, né, do projeto de pesquisa, onde tinha um NAP, tinha um NAP lá na Unifor, que trabalhava mesmo só com a parte de motricidade, né, fono, físio, TO, com crianças com paralisia cerebral. E a gente atendia na liga, né, no projeto de pesquisa, essas crianças que vinham do NAP. Então, eu e mais uma colega, junto com a professora de odontopediatria, a gente fazia esse atendimento uma vez por semana na liga, né? E aí, quando eu me formei, eu fui atrás da especialidade. Só que eu só consegui entrar em 2005. Quando começou foi a primeira curso de especialização em odontologia para pacientes especiais que teve no Ceará, né? E que abriu a turma e eu já estava lá, né? E aí eu comecei a trabalhar no CEL municipal, que hoje em dia está fechado, mas nosso prefeito vai abrir, né? Está agora já em meados, assim, assim, pertinho de abrir. Que bom. Reinaugurar o Brasil Sorridente, né? Que foi fechado, né? Sim. E eu comecei a trabalhar lá com pacientes especiais em 2006. E aí eu era a única dentista que atendia da região norte do estado, do Ceará, né? Pacientes especiais. Os pacientes que a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. E aí eu trabalhei no CEL, eu trabalhei até 2020.
né? No CEL, depois eu fui pro CEL regional em 2010. Fiquei nos 2 CEL, trabalhando 40 horas com pacientes especiais. Hard. Eu entendo. Era guerreira. Já passei por isso também. Aí, quando eu entrei aqui na faculdade, que eu comecei a aumentar a minha carga horária. Quando eu entrei no mestrado, que eu fui defender o mestrado, eu saí do CEL municipal e fiquei só no estadual, 20 horas. E aí eu entrei aqui na faculdade em 2019, né, como professora. E em 2020 eu assumi a direção da clínica. Aí eu tive que fazer minha opção, né? Mas eu trabalhei no CEL muitos anos, né? No CEL regional de 2010, né? Quando a gente passou no concurso, até 2020. Muito tempo, 11 anos. É uma carga, assim, de experiência assim, grandiosíssima. Foi, assim, um trabalho que eu comecei a fazer comigo, porque eu não queria deixar meus pacientes, né? Sim. Aí, quando a gente começou a disciplina de pacientes especiais aqui, no qual eu era coordenadora do módulo, aí eu peguei meus pacientes, trouxe para cá e até hoje eles são atendidos aqui na disciplina. Perfeito. Aí, então, foi assim, uma coisa assim, igual, eu só vou deixar quando eu conseguir levar eles, né? Entendi. Enfim. E quando que foi, assim, que virou o momento... pediatria? Exatamente. Assim, sempre eu atendi, porque pacientes especiais, ele envolve como um todo, uma disciplina, assim, que ela é muito completa. É uma especialidade muito completa. E a gente atende desde os pacientes com deficiências, né? Até pacientes sistêmicos, né? E aí, não sei porquê, mas a maioria dos pacientes que vinham para mim eram crianças neurodivergentes, além dos outros. Mas quando eu trabalho no consultório também, né? E o meu consultório era só criança. Aí eu comecei a estudar Foi ganhando o nome, né, para esse público, né? Para esse público, né? De crianças neurodivergentes, crianças com deficiências, crianças... Enfim. E aí, eu comecei a estudar mais odontopediatria, né? Fiz o doutorado em odontopediatria. E aí... Assim, hoje está na odontopediatria. Eu estou odontopediatria, mas os pacientes especiais não me deixam, porque a maioria das minhas crianças são, né, neurodivergentes, né? E, enfim, foi isso. E eu acredito, assim, que quando a gente faz o nosso nome para um público, né? Nosso nome vai estar feito ali e a indicação, né? Então, por isso que os pacientes vão sempre aparecendo. E a sedação veio no meio disso tudo. Porque você atende crianças, atende pessoas com necessidades especiais. E por muito tempo, a gente atendeu com contenção, né? Sim, sim. E isso me incomodava extremamente, porque eu sabia que eu tinha que estudar mais para poder oferecer mais para os meus pacientes, né? Sim. E a sedação era meio que distante da gente, né? Então, em 2010, eu fiz o primeiro curso de habilitação. 2010, 2011, 2012, eu fiz outro. E desde 2012 que eu trabalho com sedação. Perfeito. E a gente vai se aprimorando cada vez mais para poder fazer, assim, o que a gente presta o serviço de melhor qualidade para os nossos pacientes, né? Porque eu acredito que a contenção... não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Com certeza. É muito traumático, muitas vezes é necessário. Sim. Muitas vezes é necessário porque você vive numa realidade que no Brasil a gente não tem locais onde ofereçam esse serviço, que seja gratuito, né? Aqui no Uninter a gente faz um trabalho muito bonito na clínica de especialização da odontopediatria, no qual eu sou coordenadora, né? Tenho muito orgulho disso. A primeira turma de especialização. E a gente atende as crianças, né? Sob sedação também lá. Em alguns turnos dos atendimentos. Entendi. Professora, e quando foi que começou aí esse trabalho com freios linguais, com frenectomia? Foi quando você migrou para odontopediatria? Já começou a... Quando a gente começa a atender muitas crianças, vem muitas demandas variadas, né? Dentre elas, os bebezinhos, as crianças mesmo com
com atraso na fala, as crianças que vinham da indicação da fono, né? Com necessidade de fazer avaliação dos freios. E a gente começou a atender muito esse público que necessita tanto, né? Perfeito. Professora, a Carla Silva mandou uma pergunta. Existe um momento considerado ideal para realizar a frenectomia ou isso depende de cada caso? Pronto. Eu tenho bebês, né, que eu só posso fazer algum procedimento acima de 4 quilos. Né? 3 quilos é o meu limite, né? Sim. Então, bebês muito recém-nascidos, muito pequenininhos, abaixo de 3 quilos, eu não recomendo fazer. Eu espero chegar um pouquinho mais pra gente fazer, porque a gente precisa fazer. A gente faz com anestesia e a gente faz um atendimento humanizado na criança, porque ela sente dor. Sim. Né? Você fazer a frio né? Ai, porque nem lembra, não lembra, mas ele sente dor. Sente. Né? Os meus 2 filhos fizeram e foi bem sofrido. Eu acho assim desumano. Porque pensa você cortar seu freio sem anestesia. Mulher, dói. Dói muito. Né? Um deles foi feito, inclusive, sem a minha autorização ainda na maternidade. Eu fiquei assim... Inclusive esses aí, dos PICs, né? Do PIC na maternidade. Não, quando eu soube que tinha sido feito, eu fiquei muito chateada. De quem, né? Muito chateada. Isso. E aí depois precisou refazer, então mais dor. É isso que eu ia te falar, porque esses o PIC, né? O que é o PIC, né? Gente? É quando o bebezinho tem aquela língua bem presa, um formato de coração mesmo. E aí, na tentativa de tentar melhorar algo, lá no hospital, alguns... E foi feito por uma neonatologista. A neonatologista pegou a tesoura mesmo e fez só aquela pelezinha, né? Mas que, na verdade, o ideal é fazer mesmo, completo, para não precisar, né? Tem muitos casos que, principalmente em bebês, a gente faz até expor a fáscia. Né? A gente não precisa fazer debridar tecido de musculatura, não. Mas eu preciso, pelo menos, ir até a fáscia para que eu consiga uma melhor resposta, né? Então, primeiro, vamos lá pro começo, né? O que são alterações, né, nos freios. É verdade, a gente já tá na frenectomia. Tem bebês, né, crianças que nascem com freios, com anatomia fora do tradicional, do normal. Do que é esperado, né? Então, a gente tem várias avaliações que a fono faz, né, quando o bebê nasce também, para ver se tem anomalia no freio. Quando tem anomalia no freio, a fono pede a avaliação do dentista para ele poder, do odontopediatra, para ela poder fazer a avaliação e ver se realmente, né, tem indicação e fazer o procedimento. Só que aí a gente tem um limite da idade do bebezinho, que na verdade a gente faz com dias. Mas eu prefiro que ele esteja acima de 3 quilos. E que não tenha icterícia. Sim. Né? Pra gente poder ter uma recuperação mais rápida. Nascido a termo. Nascido a termo. Ou prematuro quando até já prematuro quando atingir o peso ideal para receber uma anestesia também. É claro que a gente faz anestesia proporcional ao peso do bebê, né? Porque é tudo calculado. Porém, a gente tem um limite, né? De peso, né? Que é a resposta da criança. Para ela responder melhor, né? Para ela se recuperar melhor, né? Perfeito. A Ana Cecília perguntou por que é importante que os profissionais trabalhem de forma integrada. É importantíssimo. Primeiro de tudo, né? Quando a gente vem um bebê para mim, eu faço uma avaliação completa da criança. Eu não faço só a avaliação da cavidade oral. Eu deito ele na maca e vejo a posição dele deitadinho. Porque tem crianças, bebezinhos, que nascem com torcicolo. Pela posição que ele fica neonatal, né? Ele pode ficar na posição do canal do parto. Tá pélvico, né? Pélvico há um tempo. E fica com o pescocinho mais encurtado. E aí a gente tem que ter muito,
calma, né? Quando você vai a fazer uma avaliação do bebê, porque às vezes ele precisa de na verdade, ele vai precisar de um trabalho multidisciplinar com outros profissionais, né? Então, não é só cortar a linguinha do bebê que resolve o problema, a mamãe vai para casa e tchau. Precisa todo de um acompanhamento, né? Porque se ele veio para mim, a mãe tem queixas. Às vezes vem com o peito todo machucado, porque o neném aperta o peito e não tem a pega da amamentação, né? Não consegue fazer o vedamento, então tem o vácuo, que não consegue fazer o vácuo para poder fazer a amamentação correta. Porque às vezes escape de leite. Tem um escape de leite, tem o estalido, tem o engasgo, o peito da mãe fica todo machucado, Ai, meu Deus, o bebê perde peso, então é um caos. Aí vem a mãe desequilibrada, coitada, porque o bebê não tá pegando peso. Aí você fica numa situação que ela quer que você resolva. Mas a gente precisa ter, né, uma cautela. Aí ela tem a pessoa que acompanha a amamentação, né? Porque é importante. Uma consultora de amamentação é importante, né? Ela tem a fono já avaliou? Já Porque fez. Depois que eu fizer o procedimento, ele tem que ir pra fono. Sim, E tem que ir pra fono. A bebê faz fono? Faz. Sim, tem a reabilitação pós-frenectomia, né? Que é fundamental para que a gente tenha um sucesso. Porque não adianta eu fazer a cirurgia em si e a língua vai colabar de novo se eu não tiver acompanhamento funcional, se eu não cuidar da mobilidade dessa língua. Exatamente. E o que eu sempre digo é o seguinte, a linguinha, ela tá ali sendo acostumada a ficar baixa. Desde a vida intrauterina, né? Se faz a frenotomia, vai soltar e deixa, a linguinha vai permanecer baixa. Aí o que é que acontece? Quando a criança fica um pouco maior, que começa com as dislalias, né? As trocas fonêmicas. As trocas de fonemas e tudo, é que vai ter que fazer outra intervenção. Exatamente. Só que podia ter resolvido antes. Exatamente. De causar tudo. Porque assim, a língua, ela é para ser encostada no palato. Então, a pessoa fecha a boca e a língua, ela vai moldando ali o palato. A posição de repouso dela tem que ser encostada no palato. E aí, tudo vai girar em torno disso. Os ossos da face, a posição... Todo o crescimento crâniofacial. A posição crâniofacial. Então, assim... A respiração. Completamente. Né? Porque se eu tô aqui com minha linguinha baixa, eu tendo a ficar de boca aberta e ao invés de respirar pelo nariz, eu posso estar respirador bucal, meu palato já fica ogival. E aí vem toda uma questão de atresia dos maxilares, mau posicionamento mau posicionamento da língua, porque ela não consegue fechar a boca, né? Aí vem a atresia dos maxilares, aí tem mau posicionamento dos dentes. Respiração bucal. Mordida cruzada. Aí tudo vai gerando muita coisa. Então, o ideal é resolver o quanto antes. O quanto antes foi identificado. Né? E aí, só voltando um pouquinho que você estava falando sobre os encaminhamentos, né? Então, às vezes, o bebê tá ali com uma tensão, né? Isso. E a mãe quer que faça a cirurgia, né? Que faça o procedimento. No primeiro momento, quando eu vejo, Ivna, que tem alguma assimetria, né? A gente primeiro tem que mandar pro osteopata. Para liberar essas tensões. Para liberar essas tensões, né? Porque tem muita criança que nasce com torcicolo, nasce tortinha mesmo. Tem um encurtamento também do pescoço, por conta do posicionamento no canal de parto. Não adianta eu soltar a língua e aquele pescoço, com aquela musculatura tá toda contraída, ele vai reinserir de novo o freio. E vai continuar machucando o peito também. E vai continuar, é um ciclo. Então, eu preciso do osteopata, para o osteopata fazer o trabalho. Quando vem do osteopata, aí eu vejo se há necessidade ou não. Porque às vezes nem há necessidade de soltar. Entendeu? Sim. Se eu tenho tudo preso aqui, né? Onde é que tá meu suado da língua? Tá bem grudada, porque pescoço tá tudo preso. Quando eu solto essa musculatura, essa criança, ela vai conseguir relaxar, e aí eu vou conseguir fazer uma avaliação melhor para ver se tem indicação ou não. E aí a fono entra com todo, assim, a maestria dela, porque eu acho fundamental. A fono é
área que a gente tem que andar sempre de mão dadas. Eu sou ortodontista, né? Então, o ortodontista, o odontopediatra, ele anda bem assim, douradinho da fono. É importantíssimo. Sem então, a dúvidas. parte da reabilitação, ela é fundamental. É tanto que quando a gente faz a cirurgia do freio, com 3 dias... 4 dias no máximo eu dou o limite para voltar na fono. Sim, porque senão começa a cicatrizar aquilo ali e aí não vai ficar legal. Eu sempre, inclusive, quando eu encaminho algum paciente para frenectomia, eu digo, olha, você fez a cirurgia, já entra em contato. No dia seguinte, se puder, já vir aqui. Eu já digo que para deixar marcado. Exatamente. Você já deixou marcado qual foi? Porque às vezes faz a cirurgia, a fono só tem na outra semana. E aí eu vou perder. Eu vou perder aquilo ali. Aquela cicatrização, ela precisa ser manipulada. Com certeza. A gente precisa orientar. E assim, a orientação à família também é muito importante, né? Porque não adianta só a fono. Geralmente, no pós-cirúrgico, eu faço sessão dia sim, dia não. Né? Mas aquela família também precisa ser orientada do que fazer, do que não fazer em casa. Com certeza. Isso também é muito importante. A gente, por mais que a gente passe os exercícios... Porque eu tenho, na minha ficha, eu tenho uns exercícios que eu tenho que fazer. Você vai fazendo ali até o dia da consulta com a fono. Porque se você perder esse tempo aqui, tu vai me dar um problema maior. Né? Então, tem que fazer. Quando a criancinha é maior, dá pra fazer. Mas quando o bebê tem que ir logo em seguida pra vocês. Porque a mãe não vai conseguir fazer. Exatamente. E é manipulação, né? Aí exatamente. Coloca o dedinho do lado, coloca o dedinho do outro. Enfim, né? A fono, ela é fundamental. Precisa. A Renata Neves perguntou: existe o risco de a frenectomia ser indicada olhando mais para a anatomia do que para a função? Existe. Muitos casos. Por isso que eu peço para avaliação da fono. Exatamente. Eu nunca faço sem avaliação da fono. Porque tem muitas crianças que vêm para mim que tem um freio anômalo, mas ele consegue... A função está perfeita. Ela consegue falar normal, com as fonemas normal, se alimenta normal e tudo normal. Exatamente. E aí, para que eu vou fazer? Aí eu vou primeiro na fono. Se ela me disser que realmente você tem necessidade, aí a gente faz. Primeiro a função. Depois a gente vê a anatomia. Né? Já vi casos de crianças que, com o freio curtinho, a gente conseguiu adaptar para que ela... Porque assim, o indicativo anatomicamente era a cirurgia. Né? Mas quando a gente foi, eu disse pra mãe, vamos esperar, vamos tentar primeiro, porque ele estava tendo uma boa mobilidade de língua. Eu também. Muito. Vamos tentar, porque eu vi que ele estava fazendo uma boa mobilidade de língua, só faltava o RAN, só faltava instalar o RAN. E aí, em 3 meses, a gente conseguiu instalar. E o que acontece? Ele vibra só um lado da língua, não vibra o outro. Então, ele adaptou. Mas ele consegue fazer, né? Exatamente. Tá vibrando. Eu disse, não vai precisar de cirurgia. A mãe ficou, assim, extremamente grata. Por quê? Apesar da gente saber que é um procedimento simples, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. É invasivo. Pois é, exatamente. É invasivo. Exatamente. E você vai submeter o paciente a uma cirurgia, por quê? Se eu não tenho necessidade. Sim, né? sim. A Laisla Souza perguntou: quais as orientações e estratégias podem ser oferecidas às mães de bebês com síndrome de Down para favorecer o desenvolvimento e os cuidados com o bebê? Aí a gente já vai para outra parte. Exatamente. Né? A gente já vai para outra área. Que a gente estava conversando antes de começar, né, o podcast. Sim. Sobre algumas alterações neurofuncionais que essas crianças possuem, né? Então, criança com Down, geralmente é outro problema, não é relacionado à anomalia do freio lingual. Geralmente é relacionado ao tamanho da língua, que é maior, mas ela tem uma macroglossia mesmo. Porque é da característica da síndrome. E aí eu tenho que posicionar essa língua para dentro, para ele não ficar... né, com a linguinha para fora. Aí eu tenho uns dispositivos em bebês que a gente usa a placa palatina de memória, que ela funciona muito bem para a gente reposicionar essa linguinha, né, no local certo. E aí é um dispositivo que a gente manda fazer, né? Sim, adaptado pro bebê, né? Para usar determinadas horas do dia.
Em observação com a mãe observando, e a gente tem todo o cuidado de ensinar para a mãe para colocar tipo um fio dental, um fiozinho saindo fora da boquinha do bebê, porque qualquer coisa ela puxa. Mas uma outra estratégia, uma outra estratégia. A Suelen Ferreira perguntou: uma criança que tem língua presa com 6 anos, você acha que frenectomia se torna tardia ou ainda está dentro do prazo? E existe um prazo? É isso que eu tô te falando. Tudo vai depender da avaliação da fono. Se essa criança tá com dificuldade em falar certos fonemas, com a mobilidade da língua, que ela não consegue se alimentar de uma forma, né, normal, né? Que isso esteja prejudicando na função, aí sim a gente pode fazer a intervenção. Mas não tem um tempo limite, porque a gente faz até de adulto. De adultos, né? Exatamente. Não tem isso. Agora, assim, quanto mais cedo a gente intervir, menos danos podem ser causados, né? Justamente por conta toda da formação do sistema estomatognático, né? Dos ossos maxilares, ossos da face. Inclusive, eu estava lembrando aqui que eu já tive alguns pacientes que, enquanto é bebê, a gente vê ali anatomicamente que existe um freio aparente, né? Que possivelmente, se fosse uma pessoa que não fosse tão cuidadosa, indicaria para a cirurgia imediatamente, mas que quando a gente vê a função, não precisaria mexer ali naquele momento. E aí a família geralmente fica na dúvida: tem certeza? E aí eu digo: olha, agora não tem nenhuma alteração de função. O que pode vir a interferir futuramente? Você vai ficar atento na introdução alimentar, como é que vai ser essa mastigação durante a introdução alimentar, né? Se vai engasgar com muita frequência. Depois, o que pode interferir? Aí entra os fonemas. Né? Então, se surgir dificuldade na função nesse momento, ao longo da vida, aí sim você busca fazer a frenectomia. Senão, né, vai passando e a pessoa consegue viver, né, com o freio mais curtinho, mesmo se não tem alteração de função. Deixa eu ver aqui, a Lizzie Silva perguntou qual é a importância da avaliação fonoaudiológica antes de indicar uma frenectomia em bebês. É o que a gente acabou de falar, avaliar a função, né? Então, essa a gente já respondeu. Após a frenectomia, quais as mudanças funcionais podemos esperar imediatamente? Olha, imediatamente, assim, funcional você vai falar, né? Imediatamente a gente solta a língua, fica a língua lá em cima, né? Sim. E aí a gente manda pra fono pra ela poder reeducar essa língua, porque se a língua tá acostumada a ficar paradinha lá no soalho da boca, né? Eu vou precisar mandar pra fono fazer esse exercício pra mim. E aí a gente começa essa terapia, né? Começa essa reabilitação, colocando aquela linguinha. É engraçado porque, assim, quando a gente faz em bebezinho mesmo, ali, recém-nascido, geralmente o bebê já sai do consultório, a gente abre a boquinha e a linguinha já está lá no palato. Levanta, né? É a coisa mais linda de ver. Mas tem alguns que não. E aí a gente precisa fazer esse trabalho de reabilitação. A função é com o tempo, por isso que a gente precisa da terapia, né? Então, o que a gente espera? Que com os dias vão passando e aquela linguinha começa a fazer movimentos de mais ondulação na mama, né? Que o peito da mãe não vai mais rachar, não vai mais ferir, né? O bebê vai parar de engasgar, porque ele geralmente engasga. Já vai parar de fazer estalidinho. Parar de fazer os estalos também, né? Então, a tendência é realmente que aquela amamentação, ela se firme da forma que é pra ser. Fique mais fluida, né? Que fique mais fluida, que o bebê consiga mamar sem cansar, né? Então, mamar por mais tempo. Quando ele tá com a linguinha presa, ele mama e fica cansadinho. Fica cansado, né? E ele para. Tem que fazer um esforço maior. Exatamente. Então, ele para muitas vezes durante a mamada e tem que mamar mais vezes durante o dia para conseguir suprir a necessidade, né? Pra ficar saciado. Exatamente. Então, a partir do momento que você consegue ali, logo depois da frenectomia, manter um bebê 40 minutos no peito, ele vai ficar super saciado, vai dormir melhor. E a mãe vai descansar. Então, assim, são só benefícios, né? É maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Qual que ainda não foi? Essa aqui da atuação multiprofissional já foi.
Essa aqui também já foi. Acho que todas as perguntas estão ficando bem repetidas. Bem repetitivas. A gente já respondeu. Todo bebê submetido à frenectomia precisa de acompanhamento fonoaudiológico? Com certeza sim. Sim, sem dúvidas. Certo. Acho que é isso. Aqui, pronto. Na prática clínica diária, como garantir que a comunicação entre o pediatra, o odontopediatra e o fonoaudiólogo seja realmente integrada para não sobrecarregar a lactante? Isso é interessante. É verdade. Eu vou te dizer que é mais fácil a gente se comunicar entre nós do que com a médica. É verdade. Aí você tocou num ponto. A médica não, assim, né? Não tem muita interação conosco, não, mas... Assim, tem algumas, né, que a gente tá vendo hoje em dia os pediatras falando muito desse acompanhamento mais... Elas usam uma palavrinha, como é que é? Mais... Direcionado? Não, integrado. Um atendimento mais integrado. Que às vezes a gente consegue manter ali um contato. Eu tinha 2 profissionais, assim, lá quando eu atendi em Fortaleza, que eram excelentes, que a gente tinha um contato muito próximo. Aqui em Sobral tem uma também, que inclusive ela me encaminha, né, pra fazer o teste da linguinha, fazer toda a avaliação, porque acaba que a gente se prende muito ao teste da linguinha, que não é só o teste da linguinha, né? Então a gente precisa, porque o teste da linguinha é anatomia. Então a gente precisa fazer uma avaliação completa da função, né? Então tem pediatra que me encaminha já aqui em Sobral e que tem essa preocupação, né? Mas assim, de fato, a nossa comunicação de fono com o odonto é fundamental. É muito maior. E eu acho que flui muito melhor, né? Sem dúvidas. Assim, com mais frequência. E consultora de amamentação também, né? Agora a gente tem que pensar naquelas mães que não têm condição, né? Eu fico tanta pena, porque elas não têm. Como é que contratam uma consultora de amamentação? Como é que vai pra fono sem condição financeira para poder... Eu acho assim, professora, eu acredito que o quanto mais a gente conseguir enxugar esses encaminhamentos, sai da pediatra, vai pra fono, vai pra odonto, vai pro osteopata, vai pra consultora de amamentação. Eu acho que a gente teria que ir pensando em estratégias pra gente tentar enxugar essa quantidade de encaminhamentos. O problema é que, assim, pra essa criança, ela ter um atendimento completo, ela precisa. Sim, sem dúvidas. Porque se eu vejo uma criança que tá com toda torta, tá com o pescocinho todo enterrado, daqueles pescocinhos que parece um camarão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui o meu trabalho, porque eu não vou, né? Porque eu não tenho como assegurar que essa criança vai passar por outros profissionais. Mas eu tenho que fazer o meu papel de dizer, quando as crianças elas vêm pra cá, por Uninta, né? Eu realmente eu sei que eles não têm condição, né? Então, eu faço o máximo que a gente consegue e é passar para vocês. Sim. Mas no osteopata a gente já não tem, né? E no serviço público aí que não tem mesmo. É verdade. E a gente nem tem tanto osteopata que trabalha com bebê aqui em Sobral. Agora que eles estão começando a se especializar. Então, assim, quando eu... É porque... Quando você, ao longo da minha trajetória, a gente vai estudando muito, vai fazendo cursos. Eu fiz com a professora Suzane Filson, né? Sim. Ela é, assim, no super Brasil, renomada. ela é super renomada com freios orais, né? Então, o curso dela é bem caro, né? Mas eu fiz, porque ela veio aqui para Fortaleza e fazia muito tempo que eu precisava fazer esse curso. Então, assim, abre a mente da gente para muitas coisas, né? Então... Ela falou muito da osteopatia. Muito. Não tem como, né? Caminhar muito, sem ela esse também suporte. é consultora de amamentação, né? E ela, assim, o consultório dela é só bebês, consultoria de amamentação e freios orais. Só. Ela não faz a odontologia, né, tradicional. Ela só faz freios orais. E aí, ela tem muita experiência nisso. Então, quando ela falou, realmente a mente da gente... Ela abre, né? Inclusive, surgiu uma questão aqui agora, da minha cabeça. Quando você considera que é importante, para além do freio lingual, intervir em freio labial? Ah, tá.
O freio labial em bebês... Porque ainda existe, assim, um impasse muito grande, né? Em bebês, eu só recomendo depois que nasce os dentinhos. Que quando passa a fase mesmo daquela do patinho feio mesmo, né? Que é a fase de 7 anos. Que a gente vai fazer a avaliação realmente se aquele freio, ele é realmente um freio que precisa de intervenção, né? Então, assim, bebês, nunca jamais na minha vida. Não faço. A não ser que seja realmente uma anomalia muito que eu nunca vi. Coladinho, né? Muito, muito mesmo, que impeça dele fazer mesmo o vedamento no peito e tudo. Mas eu, na minha experiência, nunca apareceu, né? Mas a gente acredito que é mais por questão estética, né? Por causa do diastema. Não, é por questão estética, questão mesmo funcional. Eu preciso, esse freio estendido até fora do normal, ele vai causar o diastema, né? Com certeza. E aí a gente vai precisar fazer uma intervenção. Porque é aquele freio fibroso que eu não consigo, mesmo que eu faça um tratamento ortodôntico, eu não consigo que ele fique, os dentes ficam reposicionados no local, porque se eu tirar o aparelho, volta, né? Então a gente tem que fazer a intervenção. Perfeito. Foi maravilhoso, professora. Eu gostaria de lhe agradecer. Foi uma aula que você deu aqui hoje. Meu Deus. Para os nossos alunos garantirem a frequência deles, a gente diz uma palavra-chave. Então, eu gostaria que você escolhesse uma palavra-chave para eles colocarem lá na nossa frequência. A palavra... Qualquer palavra que tenha a ver com o programa. Pode falar. Amamentação. Pronto. A amamentação é a palavra-chave, tá, gente? Eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez aqui, uma lembrancinha do nosso podcast. Muito obrigada. Sinta-se... Eu adoro, né? Falar, né? Eu falo tanto, né? Meu Deus, eu acho que eu falo muito. Não, você fala assim, ó. O que você fala realmente são só informações valiosíssimas. Muito obrigada, professora, mais uma vez. E eu queria só deixar um recado para vocês, pessoal. Acredito que vocês já estão sabendo, né? Dias 22, 23 e 24 de setembro vai ter a nossa jornada da fonoaudiologia. Legal. E nós vamos, mais pra frente a gente vai passar algumas informações no grupo do Fala Fonocast, porque nós vamos fazer trabalhos para apresentar lá na nossa jornada, tá? Então, a gente vai mandar as informações no grupo e vamos marcar uma reunião com vocês, os extensionistas, tá? Com as nossas monitoras, para elas lhes explicarem direitinho como é que vai ser essa apresentação de trabalhos na amostra, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo programa.